Bom, meninos, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar um assunto novo, Renascimento e Humanismo. Espero que vocês gostem. Eu vou falar um pouquinho de cada item. Primeiro eu vou começar com as características do Renascimento. As características do Renascimento marcaram o movimento renascentista na Itália, no início do século XV. Não sei se vocês lembram das aulas anteriores, lá no início do ano, que nós começamos a falar algum assunto sobre o século XV, tá? Então, nós vamos continuar. As principais características foram o humanismo, antropocentrismo, o individualismo, o universalismo, o racionalismo, o cientificismo e a valorização da antiguidade clássica. Aqui eu vou colocar um pouquinho de uma música da época do Renascimento, Renascimento cultural do século XIV e século XVI, Itália, que foi o início, que foi o berço desse Renascimento. Vamos ouvir um pouquinho. Bom, isso aí foi um trecho, né, para a gente entender um pouquinho, né, para relembrar da cultura daquele período. Eu vou continuar. Relação com a burguesia, ou seja, nós também chegamos a falar essa questão, né, das pessoas, né, com a burguesia. A burguesia era composta principalmente pelos camponeses e pelos comerciantes. Então, vamos lá. E o individualismo. Essa valorização das ações humanas abriu um diálogo com a burguesia, que floresceu desde a Baixa Idade Média. Suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços do seu ímpeto individualista, ganharam a atenção dos homens que viviam todo esse processo de transformação, privilegiada pelo Renascimento. Ou seja, isso também dá para a gente entender que antes, né, lá na Idade Média, eles não tinham esse pensamento. E a partir de agora, do século XV, eles começam a pensar dessa forma, ok? Ainda é interessante ressaltar que muitos burgueses, ao entusiasmarem-se com essa temática do Renascimento, financiavam muitos artistas e cientistas surgidos entre o século XIV e o século XVI. Então, entre o século XIV e o século XVI, eles começaram a injetar, ou seja, dar o dinheiro para que essas pessoas se desenvolvessem mais naquele processo de pensamentos diferentes do Renascimento. Além disso, podemos ainda destacar a busca por prazeres, hedonismo, e como outro aspecto fundamental que colocava o individualismo na modernidade em vaga. A relação entre a burguesia e o individualismo. As cidades, aí agora eu vou citar um pouquinho da questão das cidades, né? Como que era, né? Quais eram as cidades mais importantes daquele período? A aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas do período. Gênova, Veneza, Milão, Florença, Roma eram grandes centros de comércio, onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveu a ascensão de uma notória classe artística italiana. Até mesmo algumas famílias comerciantes da época, como os Médicis e os Sforza, realizavam o mecenato, ou seja, o patrocínio de obras e estudos renascentistas.
A profissionalização desses renascentistas, foi responsável por um conjunto intenso de obras que colocou o individualismo, o movimento em 3 períodos, 300, 400 e 500. Cada um período abrangia, respectivamente, uma parte do período que vai do século XIV ao século XVI. Bom, isso daí é só para a gente, né, ter uma ideia como que era naquele período, tá? Ok? Bom, continuando. Agora nós vamos falar um pouquinho dos períodos do Renascimento. Durante o Trecento, podemos destacar o legado literário de Petrarca, da África a Odes a Laura, o Dante Alighieri, Divina Comédia, bem como as pinturas de Giotto de Bondy, O Beijo de Judas, Juízo Final, a Lamentação e o Lamento antes de Cristo, o Cristo Morto. Já no Quattrocento, com representantes dentro e fora da Itália, o Renascimento contou com a obra artística do italiano Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que não, quem não conhece, quem nunca ouviu falar da Mona Lisa, né? Eu acho que todos, né? E as críticas ácidas do escritor holandês Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura. Isso aí também foi muito interessante. Continuando. Na fase final do Renascimento, o Cinquecento ganhou grande proporção, dominando várias regiões do continente europeu. Em Portugal, podemos destacar a literatura de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno, e Luís de Camões, os Lusíadas. Os Luís de Camões também, os Lusíadas, acho que todos já ouviram falar. Na Alemanha, os quadros de Albert Dürer, Adão e Eva e a Melancolia, Hans Holbein, Cristo Morto e a Virgem do Morro. A literatura francesa teve como seu grande representante François. Essa daí também foi muito interessante no período, muito importante. No campo científico, devemos destacar o reboliço da teoria heliocêntrica defendida pelos estudiosos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Giordano Bruno. Tal concepção abalou o monopólio dos saberes, até então controlados pela Igreja, ou seja, como nós já falamos várias vezes, a Igreja ela dominava, entrando nos impactos, né, o impacto do Renascimento, ou seja, tudo aquilo que aconteceu depois dessa fase, do século XIV ao século XVI, entre esses séculos aí. Ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento surgiu uma mudança da posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoravam ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história do Ocidente. Vamos lá. Aí eu vou colocar assim, eu só coloquei algumas imagens, né? Alguns personagens do humanismo e do Renascimento. Esse daqui é Leonardo da Vinci. Renascimento cultural. Renascimento cultural, sim, passou da Europa, que foi o berço, falando a questão dos países da Europa, que foi a Itália, para o mundo. Finalizando, eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.